Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan e chegamos ao episódio final em comemoração aos 10 anos do canal aqui no YouTube. Então, vocês vão perceber que eu gravei esse vídeo, né, os dois de uma vez, esse e o outro, mas em horários diferentes, acho que pelo brilho aqui no fundo, né? Um eu gravei bem de manhãzinha e o outro no período da tarde. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez, né? Para todo mundo que acompanha o canal, que ainda espera uma volta, que pede por uma volta, né? Não volta, né? Seu conteúdo agrega muitas pessoas e tal, etc, etc, etc. Mas eu gosto de pensar que algumas coisas têm começo, meio e fim, né? Então, eu sempre sinto falta, às vezes, de conversar com vocês aqui através da tela, principalmente para pegar feedback, percepção das pessoas, né? Eu não gosto de sempre ver única e exclusivamente o meu ponto de vista sobre as coisas, e quando você tem pontos de vista divergentes do seu é muito bom para a gente evoluir como pessoa. E eu percebi, né, revendo aí os 100 primeiros episódios do canal, que eu evoluí não só como reviewer, não sei se essa palavra existe, mas como pessoa mesmo, sabe? Eu percebo que o Alan do episódio 00 e o 01 lá era uma pessoa muito diferente do episódio número 100. Não só pelas coisas que foram acontecendo, né, meu contato com as editoras que começaram a me enviar jogos, a minha parceria com lojistas, né? O episódio 100 acabou sendo com a loja hoje que é considerada a maior loja de board games do Brasil por N fatores, mas principalmente como o canal era uma coisinha desse tamanho e virou uma coisona gigante e me permitiu principalmente viver o momento que eu vivo hoje, né? Então hoje eu posso falar que eu sou um cara aí que joga há mais de 10 anos, né? Isso aqui são os 10 anos do canal e não necessariamente os meus 10 anos como jogador, mas em como o hobby do board game ele mudou tanto a minha vida, em todos os sentidos. Então eu sou uma pessoa que trabalhou 20 anos ali com o ramo de gastronomia, né, e alta gastronomia. Eu era extremamente frustrado profissionalmente, muito, eu ganhava muito bem, não vou fazer pouco caso disso, né? Eu ganhava muito bem no ramo, mas eu era uma pessoa extremamente frustrada e infeliz no meio que eu trabalhava. E hoje o board game ele mudou tanto a minha vida ao ponto de eu me conectar com pessoas maravilhosas ao redor do Brasil, principalmente você aí que está assistindo aqui e prestigiando, né, como audiência, mas também me permitiu ingressar no mercado de jogos de tabuleiro que hoje eu posso falar, cara, quando dá domingo à noite, eu não fico mais pensando, puta, amanhã é dia de trabalhar, eu fico, caraca, o que será que eu vou fazer amanhã no trabalho? Qual será que é o desafio novo? E é muito legal trabalhar com experiência, é muito legal trabalhar com entrega, é muito legal trabalhar com satisfação das pessoas, né? Então assim, eu trabalhava num ramo em que eu entregava satisfação, né? Festas, alta gastronomia, pratos maravilhosos, vinhos maravilhosos, mas eu não tinha contato com essas pessoas, os públicos ao qual eu trabalhava, eu era bastidores, né? E hoje não, hoje pela posição que eu ocupo eu consigo ter contato com as pessoas que consomem, as pessoas que propagam, as pessoas que vendem, as pessoas que produzem, as pessoas que desenvolvem, as pessoas que falam sobre. Então é muito legal hoje poder estar no olho do furacão, sabe? Em bom sentido. Eu não tô chorando não, porque eu tô atacado de rinite. Então assim, obrigado pessoal, acho que muito do meu momento pessoal e profissional hoje pode não parecer, mas eu devo ao canal, né? E consequentemente a vocês, porque foi a audiência, os comentários, os feedbacks positivos, o meu tratar com vocês e vice-versa que me permitiu estar onde está hoje. Então eu aprendi isso com minha mãe muito cedo, para você ser eternamente agradecido, né? Reclame menos, agradeça mais, então muito obrigado. Foram 4 minutos aqui de agradecimento. Muito obrigado. Vamos aí então, o episódio número 76, que na verdade é o 75, eu errei. Eu percebi depois que eu terminei de gravar. Eu falei que o episódio 75 tinha sido meu Deus, esqueci. Que tinha sido Tekken 6, mas na verdade o episódio 75 foi o Say Bye to the Villains. Jogo esse que eu tenho até hoje, mas eu não tenho mais a caixa dele, ela se desfez. Ela tá aqui acima de mim, não vai aparecer no vídeo, tá lá no da minha prateleira, numa caixinha da Game Genie, que eu guardei vários joguinhos de cartas muito antigos que eu tinha, e ele tá lá. O Say Bye to the Villains é legal como ele é produto de uma época também. Ele era um jogo da Escola Oriental de Jogos, ele é, né, porque ele não deixou de existir. Ele é um jogo da Escola Oriental de Jogos, acho que era Sakai alguma coisa o nome do autor, que se eu não falando besteira é o mesmo autor do Love Letter, que também é um autor japonês.
E era um jogo cooperativo absurdamente difícil. Meu Deus, que jogo difícil! E como esse jogo sobreviveu bem ao tempo. Eu adoro ele até hoje. É um jogo que faz anos que eu não jogo. Eu vou até jogar aqui em comemoração à gravação desse vídeo. Eu vou pegar ele para jogar de novo, reaprender o jogo. Mas eu adoro esse jogo, como ele sobreviveu bem ao tempo. Eu acho que ele merece figurar em qualquer coleção até os dias de hoje. Mas é muito legal também que ele mostra como a Galápagos nessa época ela estava começando a mostrar um pouquinho do que ela era, né? Quando eu terminar o vídeo eu vou falar um pouco do cenário pós episódio 100, das coisas que aconteceram com o canal, das editoras que chegaram, né? Para fazer parceria aqui e tal, mas como a Galápagos nessa época ela era uma editora que ela estava começando a mostrar o que ela queria, que era atender um jogo para cada tipo de jogador, com um tamanho muito pequenininho, mas você via que ela tinha jogos como Quarters, ela tinha jogos como o próprio Save By, ela tinha o Zombicide, que foi o Zombicide que fez a Galápagos começar a se tornar muito conhecida, a verdade seja dita, né? Mas era legal como ela tava ali, né? Tipo, vamos lá, uma hora a gente acerta, uma hora a gente acerta, uma hora a gente acerta. Não só acertaram, como hoje tornou-se o que se tornou. Então, Say Bye to the Villain é um jogo que ele permanece na minha coleção e merecia figurar na sua também. Difícil de achar ele hoje em dia. Episódio número 77 foi o Red November. Red November ele é um joguinho era uma linha de caixas chamada Silverline. Silverline foi uma linha de pequenas caixas que a Fantasy Flight entregou ali em meados dos anos 2000. Tinha o Red November, tinha um outro que eu vou falar aqui também. Tinha vários pequenos jogos. Se eu não me engano, a primeira versão do Cave Troll também foi da Silverline Edition. E eles lançaram muito joguinho bom. E o Red November era uma delícia. Era um bando de gnomos dentro de um submarino daí, né? Red November, né? Que o filme clássico é The Hunt for the Red October, acho que era isso, né? Com Sean Connery, que é um clássico do cinema. E eles fizeram Red November. E o objetivo é você tentar deixar o submarino íntegro, né? Então ele é um cooperativo full loucura, modo loucura 100%, muito legal. Não teria mais ele nos dias de hoje, né? Porque passando o tempo você percebe quantos problemas esse jogo tinha, mas pra época ele foi um jogo muito divertido. Se você nunca jogou, tenta jogar um dia. Eu acho que ele não é mais relevante nos dias de hoje, mas foi um joguinho bem legal. Depois um episódio mega polêmico, que foi o 78, que é o Blood Rage, né? O Blood Rage, e até então eu já tinha resenhado alguns jogos da Galápagos nessa época, né? Eu já tinha falado do Quarters, já tinha falado do próprio Save By, tinha falado de mais alguns, mas o Blood Rage foi um jogo que chegou pra mim e aí você via que tinha um salto de qualidade muito grande, né? Do que foi o Zombicide e o Blood Rage. Blood Rage até hoje, as miniaturas dele são muito bonitas. Cara, ele é um dos, não vou falar os primeiros jogos da Comini, porque a Comini teve muito jogo no começo, tinha aquele jogo de cartas que eu até resenhei, que era um cooperativão lá, que eu esqueci o nome, que era um tipo Tropas Estelares e tal. Depois ela teve aquele jogo que era para 3 pessoas, nossa, eu tô péssimo com o nome, meu Deus do céu, que o Jogando Offline fez um review, acho que do protótipo na época. Aliás, Jogando Offline nessa época era estouradaço, era o maior canal do Brasil. Eu não vou lembrar o nome, mas o Blood Rage em si, ele é um jogo que até hoje eu não gosto. Eu acho que o Blood Rage eu acho um jogo bem quebrado, né? Tem a questão do roteiro do Loki lá, né? A estratégia do Loki. Eu acho que ele é um jogo que ele tinha problemas temáticos, mas ele é um jogo bom, né? Ele só não cabe no gosto. Não significa que ele seja um jogo ruim. E eu acho que ele envelheceu sim bem ao tempo, né? Tanto que até hoje ele foi republicado no Brasil um tempo atrás, então vendeu super bem. Então eu acho que ele é um jogo que ele sim sobreviveu bem ao tempo, só não na minha coleção. Mas é legal também como nesse vídeo eu falei bem do jogo, mesmo criticando o jogo, eu falei bem do jogo. E eu não tinha parceria com a Galápagos, com editora nenhuma nessa época, na real. Recebi algumas coisas, assim, muito esporádico, né? Grow e Devir mandaram algumas coisas, como eu falei. Mas eu acho importante o viés desse vídeo, onde eu falava que o jogo era bom por isso, por isso, por isso. Mas pra mim ele não fazia sentido por isso, por isso, por isso. Então se você gosta de jogo assim, assim, assado, ele pode ser bom pra você. E se você não gosta de jogo assim, assim, assado, talvez você possa ficar longe desse jogo, né? Então eu sinto pouco de falta desse tipo de review, que é o review. Eu não estou dizendo que eu sou o senhor review não, tá? Ou que eu nunca fiz um review onde eu levei mais pro lado de falar bem do jogo, necessariamente não elencar os pontos negativos dele. Mas eu sinto um pouco de falta desse review, sabe? De você falar o que você não gosta, mas sem
descer a lenha no jogo. Budget Rage pra mim não envelheceu bem. Episódio número 79 foi o Rock Band Manager, que é mais um dessa série, né, da Silverline Edition, exatamente com o Red November. Eu lembro que ele era um jogo de fazer bandas, eu lembro que eu gostei, mas ele era um fillerzão e por isso eu mandei ele embora. Não sinto falta, acho que ele é um jogo bem qualquer nota nos dias de hoje, né, comparando com o que a gente tem hoje no mercado. Episódio número 80 foi um cartão de visitas, né, que foi o Flip City. O Flip City foi o primeiro jogo da Paper Games. Eu lembro quando o Sela me mandou, ele mandou tipo, cara, acompanha o seu canal, acho muito legal, você poderia falar desse jogo? E eu lembro que eu gostei muito desse jogo na época. Eu teria até vontade de jogar ele nos dias, hoje, né? Hoje, nos dias atuais, porque faz anos que eu não jogo o Flip City. Eu lembro muito pouco do jogo, eu lembro que ele era um joguinho de fazer um city build que você virava as cartas. E eu lembro que na época o Fabrício do Aftermath, aliás, um beijo pro Fabrício aqui, um brotherzão de longa data, desceu a lenha, mas desceu a lenha no jogo, tipo, não compra esse jogo, porque Flip City é ruim, aqui não tem balinha não, meu irmão, aqui é Aftermath, aqui é porrada e tal. E muito legal você ver o Fabrício, né, de 10 anos atrás e o Fabrício de hoje, né, são pessoas completamente diferentes, assim como eu, né, então eu acho que é muito bom quando a gente envelhece, porque a primeira coisa que vem é a maturidade. Né, pra gente entender que a gente pode tecer críticas a um jogo sem falar mal da editora e até mesmo sem falar mal do jogo, né? Basta você entender como falar com a audiência que está consumindo aquele material. Não teria mais Flip City nos dias de hoje, né? Mas eu gostaria de um dia ver ele numa mesinha e falar, vamos sentar e jogar? Eu acho que ele é um jogo que ele não envelheceu bem, até dentro do próprio catálogo da Paper Games, né? Que é um catálogo muito vasto, mas é um jogo que eu jogaria nos dias de hoje. Episódio número 81, mais um cartão de visitas, que era o Piratas, né? O primeiro jogo da Geeks and Orcs, com uma qualidade horrorosa. Era uma caixinha muito mole, mas foi legal que serviu para apresentar o game design do Renato, né? Então o Renato ele é um cara que ele se tornou muito conhecido aí no meio. A Geeks and Orcs se tornou um estúdio famoso. E o Renato era aquele cara que ele estava o tempo todo conversando com todo mundo. E aí, o que você achou do jogo e tal, não sei o quê. Depois o Renato ele virou estrela, ele não conversa mais com as pessoas. Brincadeira, o Renato é um amor de pessoa. Sempre que eu encontro ele, super simpaticíssimo. Na gravação desse vídeo, ele está prestes a lançar, ou já lançou, o Ozob, né? Que foi um jogo que ele fez em parceria com o Jovem Nerd. Eu vi lá no DOF de 2024, bonitão, gostei da ideia do jogo. Então, todo sucesso pro Renato, pra Geeks and Orcs. E o Piratas foi um jogo que ele não só envelheceu bem, como ele se provou o teste do tempo. O Piratas a gente teve algumas versões, né? Eu acho que hoje ele deve estar na terceira edição, talvez, terceira versão, não tenho certeza, mas eu achei ele um jogão, assim, você que gosta de party games, reunir galera, falar bobeira, sacanear o amiguinho, apresentar jogo para quem não conhece num dia de churrasco, cara, ele é um órgão cura até os dias de hoje. Número 32, o Yomi, ou Ayomi, acho que Yomi. Cara, uma pena que isso aqui não teve continuidade. Esse jogo é legal. Como é um jogo legal? Ele é um jogo que ele tem uma mecânica meio Jokenpô, né? Tipo, onde um movimento ganha do outro. Mas ele é um jogo de muita dedução. Então, tipo, o cara vai lá, saca uma carta de chute, o outro saca uma de defesa, aí você sabe. Então ele é um jogo que ambos os jogadores vão abrindo cartas ao mesmo tempo e vendo quem que vai evoluindo na luta. E é incrível como ele simula mesmo uma luta, assim, um arcade, né? Tipo Street Fighter. Tem um vídeo de jogatina dele, do Igor Nop, né, do Jogatina na Batista. Aliás, grande beijo pro Igor, adoro o Igor, excelente pessoa. Onde ele faz um review jogando, né? E os vídeos do Igor eram sempre isso, né? Reviews dele jogando. E ali ele mostra exatamente o que é a ideia do Yomi. Eu não só teria esse jogo nos dias de hoje, como eu acho que ele ainda é relevante e legal até hoje. Uma pena que ele foi largado, acho que esse jogo poderia voltar para o Brasil, não sei se os direitos dele expiraram, estão com alguém, mas ele deveria voltar no full package, né, com todos os personagens. E no Brasil saiu uma caixinha com 4 personagens, eu acho que isso foi o que condenou o jogo. Eu lembro que eu tive o contato ao app na época, eu tinha um iPad, na época que a Apple cabia no bolso das pessoas, e eu comprei a expansão com todos os personagens, jogava muito isso, cara, eu adorava esse jogo. Super envelheceu bem esse jogo. Episódio número 83 foi o Lifeboat. Lifeboat foi publicado aqui no Brasil pela Berserker Jogos, que também é um perfil de vendas do Mercado Livre. Um jogo muito legal, uma das piores qualidades que eu já vi na vida, e eu até citei isso no vídeo. Uma pena que esse jogo ele não foi relançado. Acho que hoje, para o mercado de hoje, esse jogo não tem mais espaço. Acho que é um jogo que envelheceu mal, mas para aquela época, se esse jogo tivesse sido lançado com uma qualidade boa, e o padrão nessa época dos jogos estava subindo, era muito claro assim que as editoras, publishers ali, elas tinham uma preocupação em melhorar a qualidade dos jogos. Uma pena que esse jogo não saiu aqui do jeito correto, mas
Parabéns para Berserker Jogos, que tentou, né? Acho que ela foi empreitada de um tiro único, né? Não tenho certeza se fizeram mais alguma coisa, mas foi uma boa tentativa. Depois, no episódio 84, Warhouse 51, mesma coisa, né? Mais um da Silverline Edition. Lembro quase nada desse jogo. Se eu não me engano, ele é do Bruno Catala, ou tinha algum outro design famoso, talvez o autor do Seven Wonders, eu não lembro. Tinha alguém famoso nesse jogo, e foi um joguinho que eu joguei bastante, mas também não envelheceu bem, não teria mais hoje. Episódio número 85 foi um unboxing do Marco Polo. Depois eu fiz review desse jogo, né, futuramente. Nessa época eu tentei fazer alguns unboxings, e aí eu vi que meu canal não era um canal de unboxing. Eu nunca tive nada contra vídeos de unboxing. Acho que eu devo ter feito uns 3 ou 4 na história do canal. Esse aqui foi o segundo. Mas eu acho que os vídeos de unboxing, no geral, eu acho que eles tinham um dos maiores atrativos do board game, que é a abertura, né? De você abrir e não saber o que está lá dentro, né? O desconhecido, né? Encarar o desconhecido. Então eu confesso que eu não sou um grande consumidor de vídeos de unboxing, né, vídeos de componente e tal. Hoje a maioria das pessoas fazem até para ajudar a divulgar melhor o produto, para você entender o que te espera ali, né, naquela caixa, naquele jogo. Mas eu acho que o não saber o que está lá trabalha até em favor de um produto, no final das contas. Pensa um pouco sobre isso. E aliás, o Marco Polo primeiro ele não envelheceu bem. Tanto não envelheceu bem que ele ganhou uma segunda versão que matou a primeira. Tá? Então não teria o Marco Polo nos dias de hoje. Desculpa pelo nariz, galera. Episódio 86 foi o Dead of Winter. Dead of Winter, pra mim, naquele ponto ali, foi o jogo que começou a mostrar que jogos de papéis secretos tinham muito espaço no mercado. E o Dead of Winter, ele era uma cópia descarada do Battlestar Galactica, eu até falo sobre isso no vídeo. Mas ele era um bom jogo. Ele tinha um problema que na fase de votação, você sabia o que a pessoa votou de acordo com os lugares que ela foi, então tinha um problema. E no Board Game Geek tinha lá umas regrinhas, né, umas house rules para você quebrar isso. Mas eu acho que ele era um jogo muito bom para o seu tempo, tá? Não teria nos dias de hoje, acho que ele envelheceu mal, sabe, tipo, olhando pro jogo, pro game design, eu acho que ele foi, suplantado por coisas como o próprio Insondável, The Thing, que a Conclave lançou, né, até para um outro jogo que eu vou falar aqui ainda nesse mesmo vídeo, mas eu acho que pra época ele foi legal e ele saiu no auge da mania zumbi, né, então eu acho que ele foi bom pra época, mas não envelheceu bem não. Episódio número 87, Battlestar Galactica, esse sim, meu War concurso da vida de papéis secretos, mas eu até falei sobre, né, um tempo atrás, eu acho que o Battlestar Galactica ele era um jogo melhor aproveitável se você conhecesse a série, jogaço, né, e aí depois ele foi repaginado pelo design do Tony Fanch em cima do design original do Cory Koniska como um Insondável. Então eu até falo isso no review do Insondável, né? Quando eu comparo os dois, as caixas isoladas base, eu acho o Insondável melhor que o Battlestar. Quando você coloca as expansões, todas elas, é o Battlestar, vira um negócio muito melhor. E aí, comentário polêmico meu aqui agora, tá? Acho que o Battlestar Galactica não envelheceu bem, não. Tanto não envelheceu bem que eu não tenho mais, não faço mais questão, não sinto falta, não teria. Eu acho que ele foi um produto muito bom para sua época. O episódio 88 foi o Istanbul, também da Grow, né? Aí a Grow já estava começando a trazer grandes títulos, né? Istanbul nessa época era muito famoso. E eu lembro que a edição da Grow ficou muito boa para a época. Eu acho que o Istanbul ele entra para aquele hall, sabe, de jogos como Catan, Carcassonne, Ticket to Ride, Azul, Dixit, esses jogos que são Power Grid, que são luderias básicas, assim, sabe? Então lá, atemporais, funcionam bem até hoje. Jogão. Não tem mais hoje, não sinto falta, mas eu acho que ele envelheceu bem. Episódio número 89 foi o Emboscada. O Emboscada foi um joguinho da Fanbox. Esse jogo eu queria pelo menos jogar ele de novo. Eu não teria não, mas eu gostaria de jogar ele de novo. Ele foi um dos primeiros jogos de dedução que eu joguei e ele era legal porque ele era muito inteligente, esse jogo. Ele era um jogo que só jogava com 3 pessoas e ele tinha uma mecânica muito inteligente de dedução. Assim, tinha contagem de cartas de dedução. Muito inteligente. Mas assim, muito. Se eu não me engano, ele era do... alguma coisa Solis, o nome do designer. Não vou lembrar o nome dele agora, mas que joguinho bom. Não teria, né? Mas pelo pouco que eu lembro dele, envelheceu bem. Episódio número 90 foi o Lobisomem por uma Noite, que esse aqui acho que foi Grok / Mandala. E ele é um jogo que era o famoso jogo de papel secreto, onde todo mundo fecha o olho, aí lobisomens, abre a noite e tal. Teve até uma jogatina da versão nova, que vai sair agora, daqui a algum tempo, pela Galápagos Jogos,
onde o Paulo do Covil dos Jogos, aliás, beijo pro Paulo, um dos melhores amigos que o board game me deu, ele mestrou uma mesa lá, né? Ele ficou como condutor da mesa, uma mesa gigante, várias pessoas jogando, e esse tipo de jogo, cara, esses jogos são atemporais, cara, esses jogos eles funcionam muito bem em qualquer público, público gamer, não gamer, galera de churrasco, na balada, cara, onde for, esse jogo ele envelheceu muito bem, o Lobisomem por uma Noite. Eu acho que ele não sobreviveu bem, porque ele foi substituído, né, por versões Ultimate Werewolf e tal, versões mais sofisticadas e mais amplas. Mas a mecânica central, show de bola. Depois o episódio número 91, que foi o Boi Bebum. O Boi Bebum foi o primeiro jogo que eu falei da Conclave. Eu não lembro se nessa época a Conclave já apoiava o canal. O Boi Bebum, ele era era Zoisticks Crockley, tinha um subtítulo assim alemão, né? Lembro bem pouco do jogo, tanto que eu acho que ele não envelheceu bem, porque eu acho que ninguém lembra desse jogo. Mas ele foi legal também porque a Conclave foi, acho que foi o primeiro jogo que eles mandaram pra mim, se eu não tô falando besteira. A Conclave foi uma das editoras que mais apoiou o canal e apoiou assim, incondicionalmente. Então assim, de novo, né, eu falei sobre a Devir aqui, o quanto que eu torço. Todas as editoras, né? Não tenho por que falar mal de editora, porque hoje eu estou na Galápagos, a maior editora. Não, gente, pelo amor de Deus. Quando tem evento eu faço questão de ir lá, cumprimentar todo mundo em todas as editoras. Sou fã dos caras até hoje. Torço pelo sucesso de todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Mas a Conclave é uma editora que eu sempre admirei muito pelo tanto que ela trabalhou pelo hobby, né? E trabalha ainda, né? Então aqui, ó, eu comprei recentemente o The Witcher deles, né? Que tá ali a caixa base com a expansão do Kickstarter e a Great Hunt, não, Legendary Hunt. Eu até queria ter pego as outras, mas não consegui. E eu vi que esse jogo foi mega criticado, né? De novo, né? Aí eu vejo as pessoas, até falei isso no vídeo anterior, né? Que as pessoas estão lá falando elas não estão falando do jogo, elas estão falando dos problemas do jogo, da produção, da entrega, que o editor é isso, que a empresa é isso, que todo mundo tem que morrer, tem que queimar na fogueira. Então eu acho que tinham que ter tópicos distintos, assim, sabe? Vamos fazer uma coisa para falar do jogo, o mérito do jogo. Vamos fazer uma coisa para reclamar dos problemas referentes à produção do jogo. São coisas distintas. Então, quando eu entro num fórum onde eu só vejo as pessoas detratando a editora, problemas da entrega, vocês perdem o foco principal, que é o jogo, sabe? E o jogo eu acho sensacional. Nossa, cara, como eu gostei desse jogo. E eu sou doente por The Witcher. Eu li todos os livros, joguei o game, vi a série é meio ruimzinha, né? Paciência. A primeira temporada é muito boa. Mas assim, eu sou apaixonado por The Witcher, eu fiquei muito, muito feliz quando eu vi isso aqui, cara. Sabe? Muito feliz. Então, todo sucesso da Conclave aí, né? Desejo pros caras. Mas Boi Bebum foi um cara que não envelheceu bem. Depois o Seven Wonders, no episódio número 92. Esse sim eu acho um jogo maravilhoso até hoje. Seven Wonders, ele ganhou algumas versões, né? Então ele teve expansões que foram melhorando muito a estrutura do jogo. Depois ele ganhou o Seven Wonders Duel, que é até hoje considerado um dos melhores jogos para 2 jogadores de todos os tempos. Agora a gente está prestes a receber, né, na gravação desse vídeo, o Duelo pela Terra-média, né, que é o Seven Wonders ambientado no Senhor dos Anéis. E eu posso falar para vocês que não é um skin, tipo, meter a skin lá do Senhor dos Anéis, não é um skin. Tá bom? Ele tem a mecânica central, mas não é um skin. Aguardem. Esse jogo envelheceu muito bem, cara. A família Seven Wonders como um todo, assim. Jogão, acho que envelheceu muito bem, merece figurar em qualquer coleção. Depois do episódio 93 e 94, que foi o Millions, The Last Soldier e o Aljubarrota, eram jogos de uma editora portuguesa que saiu aqui pela Sherlock S.A. Sherlock S.A. foi uma editora que teve vida curta, infelizmente, mas lançou ótimos jogos, né? Ela lançou um jogo de papéis secretos que era alguma coisa sobre medo, teve review aqui no canal, não vou lembrar. Ela lançou um card game ultra complexo também, que também teve review no canal, eu também não vou lembrar. Ela lançou o jogo de movimentação secreta com o Jason, que acho que não era Sexta-feira 13, mas era uma coisa assim, que eu também não vou lembrar o nome. Teve uma vida curta essa editora, mas eles lançaram muita coisa boa. Então, assim, de verdade, eu fico triste quando eu vejo editoras que naufragam, seja por... eu não estou falando que é o caso deles, tá? Por favor. Má administração, expectativa errada, má administração, baixo conhecimento do mercado, baixa aceitação do mercado, mas eu fico triste porque você vê que são pessoas que queriam que desse certo, sabe? Elas tentaram, elas lutaram para que desse certo. E
E é uma pena mesmo, sabe? Porque hoje em dia, eu dentro do ramo, né? Eu tô há 5 anos no meio, e eu percebo que o mercado de board game, ele é um mercado como qualquer outro. Tá? Fazer uma pequena reflexão aqui. Aí você vai falar assim, ah, mas é um mercado de nicho. Então, mas ele tem que ser encarado como um mercado como qualquer outro. E é por isso que algumas coisas não dão certo, porque as pessoas estão olhando para as coisas como jogo, e elas têm que olhar para as coisas como produto. E eu tô falando isso porque eu trabalhei 20 anos com alimentação e eu sempre via as coisas como produto e não como comida. Eu via como algo a ser vendido, ser entregue. Então nós vendíamos experiências, eu não vendia comida, eu vendia experiência. Né? Então, quando você identifica quem é o seu mercado, o seu público-alvo, enxerga as valências desse mercado, mas principalmente os defeitos, você tem que enxergar os problemas. Para qualquer coisa dar certo, você tem que primeiro entender o que está errado para depois você olhar o que está certo. Porque aí você começa do jeito certo. Então, uma pena que a Sherlock S.A. Não deu certo. Né? Então, ambos os jogos eu não teria mais dias de hoje, eu doei esses jogos em algum momento, mas foi legal, assim, sabe? Foi mais uma editora que infelizmente não deu certo. Episódio número 95, Star Realms. Star Realms é um jogaço, eu tenho ele até hoje, tá aqui. O meu tá com... Vou puxar ele, vai cair tudo aqui, tudo. Pá, tinha um monte de coisa em cima, caiu. Eu sabia que ia cair, mas eu puxei de propósito. O meu ele tá numa dessas caixinhas da Game Genic, mas o meu ele tá com todas as expansões aqui dentro, né? Então ele tá abarrotado de coisas. Ele tá com aquelas expansões que saíram aqui no Brasil, que tinha heróis, tinha... acho que fragatas, um monte de coisa assim. Então ele secão, ele é um jogo maravilhoso, mas ele com as expansões ele torna-se um jogão para 2 jogadores. Então eu não só acho que ele envelheceu super bem, como ele merece figurar em qualquer coleção, inclusive na sua que está assistindo. Episódio número 96 foi o Hanabi. O Hanabi era um jogo cooperativo, né, que a gente ficava segurando as cartas assim, eu não via as cartas, né, só os meus parceiros de time que viam, e a gente não podia falar, né, então era um jogo de comunicação velada. E esse tipo de jogo ele pegou muito pra frente, né? Assim, ele durou muito. Se eu não me engano, ele é do Balzar, que é o mesmo do Seven Wonders, que é o mesmo do Tokaido. Eu tô falando besteira, posso estar confundindo aqui. Mas ele também saiu depois pela Paper Games. Acho que ele tá no mercado até hoje, tô falando besteira. E eu acho que esse jogo envelheceu super bem. Acho que ele é um daqueles... que foi um termo que eu cunhei aqui no canal, né? Pequenos jogos em grandes caixas. Eu acho que esse jogo ele permanece sendo isso. Então acho que envelheceu super bem. Número 97, que foi o Duelo Kung Fu. O Duelo Kung Fu ele era um design nacional, ele saiu aqui pela Mandala/Grok, e ele era um jogo que ele emulava quase que fidedignamente o Seven Wonders, não, Love Letter, mas ele é um jogo que ele sobreviveu muito bem. Eu acho que ele é legal até os dias de hoje. Ele era uma cópia descarada do Love Letter, mas ele era uma cópia bem executada. E o tema era legal, né? Então tinha as artes marciais lá, os contragolpes, era legal. Não teria, mas eu acho que ele envelheceu bem. O episódio número 98 foi um episódio que toda vez que eu vejo ele eu tenho um certo saudosismo, porque ele foi o do Smash Up. O Smash Up eu apresentei as 2 caixas que saíram aqui no Brasil. Né? A primeira a Galápagos lançou, que era o base original com uma expansão dentro. Depois ela lançou uma segunda caixa base, que tinham 2 expansões, mas que também poderiam ser jogadas como um jogo base. O Smash Up eu acho ele um dos melhores jogos assim para você jogar de forma descompromissada até os dias de hoje. Eu acho um crime inenarrável esse jogo não ter continuado no Brasil. Não sei se foi culpa da Galápagos na época, se foi culpa que a licença expirou, ninguém se interessou, ou se foi a AEG que fechou as portas para o mercado latino-americano, não sei. Mas esse jogo, cara, é um jogo de cartas, daria para fazer uma versão legal dele, extremamente bem produzida, ainda mais um padrão que a gente tem de qualidade hoje. Se alguém estiver me escutando, você sabe quem você é, porque você assiste meus vídeos? Vamos trazer esse jogo, vai! Vamos trazer esse jogo, ele mereceu muito bem. E esse jogo também ele é uma das principais inspirações para o Marvel Snap. Né? Então o Marvel Snap ele compartilha a mesma mecânica. Então, Smash Upeiros, aparecei-vos! Vamos fazer barulho aí, vamos trazer esse jogo de volta ao mercado. O episódio número 99, eu acho que ele não só é um episódio atemporal, como ele é um jogo atemporal. Então, assim como eu citei diversos jogos clássicos aqui, eu acho que esse jogo é um clássico absoluto que ele deve figurar em qualquer coleção, que é o The Resistance. Né? Então, enquanto você tinha lá o Battlestar Galactica e o como é que é o nome? O Dead of Winter, né? Que você tinha super produções para fazer papéis secretos, o The Resistance fazia exatamente a mesma coisa com um punhado de cartas. E The Resistance é legal como ele empolga até hoje.
É legal demais ver as pessoas discutindo, malucas, era você, seu traidor. Muito bom. O The Resistance ele ganhou uma nova roupagem no Brasil em tempos recentes, que foi o Avalon, né? Ambientado ali na era de Camelot, e o jogo melhora, né? Que ele traz mais coisas pro jogo. Então, The Resistance / Avalon, eu acho ele não só um jogo atemporal, mas meio que obrigatório figurar em qualquer coleção. E partindo para o último episódio, o último jogo, que foi o Zombicide Black Plague, foi o primeiríssimo Zombicide que eu resenhei no canal, e até no vídeo eu falo, né? Eu não mudo minha opinião sobre as 3 primeiras caixas do Zombicide, mas esse aqui é um divisor de águas, e é mesmo. Esse episódio, ele é um grande divisor de águas, porque ali eu percebi que eu estava mais maduro para falar de jogos, e ele também foi um divisor de águas porque o Zombicide Black Plague, presente até hoje, né? Até hoje ele é um jogo relevante aí no mercado brasileiro, né? Ele está sendo vendido hoje por preços bem legais. Ele até hoje é um jogo que sobreviveu muito bem, cara. Ele é um jogo praticamente de 10 anos já, e essa versão ela figura entre os mais jogados aí no Brasil, em diversos rankings que você vê, e a quantidade de coisas que saiu dele no Brasil tem sobrevida ad eternum, assim, pro jogo. E foi meu primeiro review de parceria com loja que hoje é um colosso, né? Que é a Bravo Jogos. A Bravo Jogos hoje ela meio que se tornou referência para muita gente. Hoje tem diversas lojas gigantescas, né? Bravo Jogos, Play Easy, Academia dos Jogos. Eu vou ser injusto, eu não vou lembrar o nome de todo mundo. São muitas lojas. A própria Fácil Shopping. Tem muita gente vendendo hoje em dia, né? Essas lojas alquimistas. Muita gente grande. Mas o episódio número 100 foi ali onde um lojista veio me procurar e falou: cara, vamos fazer uma parceria, sabe? Eu te mando o jogo, você faz o review, fala um pouquinho da minha loja ali, no legal. E aí, do episódio 100 em diante, isso virou um modus operandi, assim, sabe? Então eu tinha muita gente, tanto de lojista quanto de editora me procurando. Depois apareceu a Meeple BR, né, com o Wrong Chemistry, falando besteira, foi o primeiro lançamento deles. Aí a Conclave começou a mandar muita coisa pro canal, tudo que saía. A Devir começou a me mandar todos os jogos infantis dela, eu adorava resenhar jogo infantil. A Galápagos demorou muito tempo para me mandar alguma coisa, mas eu sempre resenhei os jogos deles. Quem mais que tinha ali na época? Acho que eram essas, né? A Paper Games mandava tudo também. Depois, com o passar dos anos, né, aí a gente foi presenteado aí no meio do caminho com a Mosaico, né? A Mosaico que hoje só lança super jogos, né? Jogos de produção estupenda. Deixa eu olhar pra minha coleção, quem mais que saiu depois disso? Saiu a própria Cronos, né? Apareceu a própria Cronos, mas também foi uma que não teve muito tempo de vida. E mais tantas outras, eu vou tentar lembrar, tem a Vem Pra Mesa, né? Que foi uma recente, é muita gente, cara, eu não vou lembrar de todo mundo. Depois teve a Retropunk, né? De RPG, que também se arriscou ali pelo mundo board game, mas sem muito sucesso, até eles assumiram isso, né? Tipo, nós somos da RPG, vamos ficar aqui, né? Então, pessoal, com esse episódio eu encerro a série, né, do Revendo Ponto, né, um especial de 10 anos do canal. Foi legal olhar e reassistir, né, vários vídeos meus para eu poder falar um pouco sobre a história do canal ali. Foi uma viagem muito louca, né? Eu me despedi algumas vezes, eu encerrei o canal algumas vezes, né? Primeira vez que eu encerrei, eu até chorei no vídeo ali, porque eu comentei isso, né? O canal, durante muito tempo, ele foi uma fuga de escape minha, né? Para uma situação muito ruim que eu tinha passado na minha vida. Eu tinha saído de uma relação destruída, meu filho tinha sido afastado de mim. Hoje, graças a Deus, eu estou numa relação maravilhosa com uma pessoa maravilhosa, meu filho mora comigo, estou num lar muito feliz, assim, sabe? Estou trabalhando num emprego que eu adoro, trabalhando com o que eu adoro, rodeado de pessoas legais ali de segunda a segunda, né? Não só o pessoal da minha equipe, mas no geral, as pessoas que me rodeiam, falando com lojistas diversos. Lógico, tem problema o tempo todo, né? Mas hoje eu me sinto uma pessoa muito privilegiada pelo ponto que eu estou hoje, né? Então, às vezes, uma vez uma pessoa falou isso pra mim em algum vídeo, falou assim: cara, você tá nisso porque você é branco, não sei o que e tal. Talvez tenha um fundo de verdade aí, mas uma coisa que a minha mãe me ensinou, e eu sou uma pessoa que eu venho de uma origem extremamente humilde, tá? Quem me conhece pessoalmente sabe disso. Os meus pais me ensinaram a reclamar menos e trabalhar mais, e nunca se fazer de vítima, né? Não se faça de vítima, seja um vencedor na vida. Então eu venho de uma geração onde meus ídolos eram rock,
né, onde meus ídolos eram o Schwarzenegger, né, onde os meus ídolos lutavam até o fim, os meus ídolos viam desafios e a gente ia pra cima mesmo, assim, sabe? E eu sou assim até hoje. Eu tenho uma situação muito difícil, cara, eu arregaço a manga, vamos lá, vamos fazer, não tem tempo ruim. Por dentro eu posso estar triste, talvez num canto eu me refugie um pouco ali, possa vir um pouco de lágrimas, seja de frustração ou de raiva. De tristeza não, eu não choro de tristeza, talvez por isso eu seja abençoado, mas uma coisa que esses 10 anos me ensinaram foi que a vida tem altos e baixos, mas você precisa fazer com que os baixos não sejam no nível do chão. A gente nunca deve rastejar, nem para a vida, nem para ninguém. Então, esses 10 anos do canal e da vida me ensinaram muito isso, sabe? Seja perseverante, não tenha medo de desafio, vai pra cima, cara. A vida é um negócio muito louco, né? Então, eu acho que hoje, né, por isso que eu fiquei agradecendo e permaneço agradecendo aqui. Eu devo muito aos seguidores do canal. Vocês ajudaram a moldar a persona Alan, né? Tem o Alan, que tá aqui falando com vocês, mas a persona Alan, o cara do YouTube, foi lendo os comentários, sabendo reagir às críticas, desenvolvendo inteligência emocional, entendendo que as pessoas vão gostar de você pelo que você é e vão te odiar pelo que você é. Isso aqui pra mim é minha sessão de terapia, né? Sempre foi. Então por isso que eu falo, eu tenho algumas ideias legais, né, pra tentar manter o canal ainda e tal, mas eu não sei se eu quero manter o canal de fato. Então pra mim ter esse contato prévio com vocês de novo foi muito legal, foi muito bom. Talvez eu grave alguma coisa, mas eu não, de novo, né, eu não quero me comprometer nem criar expectativas pra mim mesmo, sabe? Hoje eu tô num momento um pouco diferente da vida. Eu ainda consumo muito criação de conteúdo, né? Eu acompanho todos os canais, tanto os maiores quanto os menores. Eu acho que quando eu digo menores é número de inscritos, tá? Não tô falando de menor de relevância não, porque pra mim todo mundo é relevante. A partir do momento que você tá parado aqui, dando a cara pra bater, falando com pessoas que são dispostas a falar mal de você e te xingar e te criticar, só porque elas têm esse ranço dentro delas, cara, você é um vencedor, velho. Você é um vencedor e é isso aí, bola pra frente. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer fazer essa série. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham revisitado junto comigo, não os episódios, mas esses jogos, a visão do mercado daquela época, que foi isso que eu quis trazer, né? A produção, os jogos, a relevância. Foi a minha maior preocupação nesses vídeos, foi trazer isso pra vocês, tá bom? Tudo de melhor pra vocês, espero que vocês fiquem bem, estejam bem. Um ótimo, feliz 2025 pra todo mundo e até qualquer dia. Tchau, tchau.